Senhores, meu nome é Tarcísio Cabral, pai de Daniel Cabral, a criança pela qual eu estou aqui. A criança que vocês vão ver chorando aflita em meu colo é meu filho e fez 4 anos recente. Não teve nenhum acompanhamento médico antes de nascer, pois a genitora amassava a criança o tempo todo na barriga para ver se a criança morria. A criança é um sobrevivente, pois é exposta a conflitos e sofre constrangimentos e tortura psicológica desde que nasceu até hoje, causados por seus avós, sua genitora e seu tio, que tratam a criança como um objeto. E já há 4 anos a criança vem sendo exposta nos mais absurdos e premeditados conflitos, acompanhados de escândalos, xingamentos, pornografias e ameaças de morte. A criança vem ouvindo e presenciando isso desde o momento em que nasceu até hoje, levando arrancos e recebendo o desprezo deles em todo esse tempo. E dessa forma, traumatizaram a criança. Que desde seus 4 meses de vida passou a sentir medo e pavor da presença dessas pessoas. A criança passou a chorar e a gritar desesperada, entrando quase em convulsão diante da presença deles. E hoje, constantemente pede chorando para não viver entre eles. Mas a criança está sendo obrigada a viver coagida entre a dor e o medo, porque membros da justiça, sem nenhum respeito à vida, estão matando aos poucos esta criança. Providência, senhores. Então, diante desses agravantes incompatíveis à natureza da criança, em que a criança está inserida desde que nasceu, já apresentando danos visíveis de comportamento, procurei a Defensoria de Guarulhos a fim de dar um novo rumo na vida desta criança, dentro de um convívio saudável para seu melhor desenvolvimento e seu bem-estar, para que possa a criança viver sua infância de forma natural, ter personalidade positiva, com a formação de um bom caráter, pois a criança já não aguenta mais tantos transtornos. Foi então que a doutora Cristina, psicóloga da Defensoria, doutora Jaqueline, psicóloga do CREAS, fizeram um trabalho sério com a criança. Constataram que tanto os avós, a genitora e o tio traumatizaram a criança com tantos conflitos. Daí porque a criança sente medo e recusa a presença deles. Então, com o propósito de proteger a criança desses e outros danos futuros, é que o juiz Iberi Castro Dias, humanamente sério e responsável, tirou a criança dessa condição de transtorno em que vivia. Então, as 2 psicólogas, mais o doutor José Rodolfo, mais o promotor e o juiz, sabiamente tomaram decisões diante de provas reais, verdadeiras, além de analisarem a própria criança. Então, respaldados de elementos concretos e evidentes, viram que a criança vem sofrendo com estes transtornos desde que nasceu, e que seria uma crueldade tamanha deixá-la sofrendo na mesma condição sem tomar nenhuma providência. Porque uma criança viver
4 anos de sua vida em meio à ignorância, levando arrancos, exposta em conflitos, é inaceitável a qualquer que tenha senso de justiça e humanidade. Assim, estes profissionais foram sérios, humanos e responsáveis. Fizeram um trabalho claro, na luz da verdade, analisando a criança e todo o conteúdo disponível. Fizeram um trabalho longe de qualquer suspeita, digno de respeito. Tendo ainda outras provas, inúmeros boletins de ocorrência que registrei para proteger eu e a criança de agressões implacáveis como insultos, ameaças, calúnias, difamação e racismo, que eles fazem incessantemente há 4 anos. Em função desses conflitos, a criança, estando longe, não lembra em momento nenhum de nenhum deles. E quando é lembrada, chora e relata os maus tratos que recebe. Mas agora, Dr. Walter Baroni, que a criança estava gozando de uma nova vida, que estava estudando cheia de alegria em seu novo ambiente, lentamente recuperando de seus traumas com ajuda psicológica, evoluindo muito bem a cada dia, vem o Senhor e destrói na criança a paz que a criança tinha encontrado e lhe devolve a tristeza e a dor. Agora, doutor, que a criança estava começando a viver pela primeira vez em sua vida verdadeiramente sua infância, deixando de viver amedrontada e triste, deixando de viver fechada, sozinha, coagida, sem comunicar com ninguém, sem ter liberdade para brincar e sem poder manifestar o amor que tem por seu pai porque apanha, e sem ter que sufocar seu choro para que ninguém saiba seu sofrimento. Vem o Senhor, retira a criança do ambiente bom e a retorna para viver entre as pessoas que sempre lhe tratam como um objeto. Agora, doutor, que a criança estava cercada de muito amor, atenção e carinho, sendo assistida em todos os sentidos, sendo tratada com amor e a atenção que realmente merece. Agora que a criança estava se sentindo importante, porque estava sendo valorizada, vem o Senhor e sem piedade retorna com prazer a criança de novo ao sofrimento. Agora, doutor, que a criança deixou de ser tratada como se fosse um objeto de empecilho. Deixou de ser usada para fomentar conflitos. Agora, doutor, que a criança deixou de ser a razão principal para que sua genitora, seus avós e seu tio não continue fazendo transtorno que tanto prejudica a criança. Vem o Senhor e tira da criança o direito de viver feliz, colocando-a no mesmo lugar de amargura em que tanto ela pediu para sair.
Dr. Walter, baseado em apenas argumentos levianos, rebuçados de maldade e fúria, contagiado pelo teor tenebroso de sentimentos rancorosos, sem o doutor ter nenhum conhecimento do que tem sofrido essa criança em apenas 4 anos de vida, sem ter nenhum interesse em buscar a verdade. Com esta decisão ilegal e desumana que o Senhor concedeu, o doutor, sem piedade, apagou no coração desta criança a alegria e colocou a tristeza. Retirou de seu rostinho inocente o riso e colocou o pranto. E com prazer o doutor reacendeu no sentimento desta criança a dor, ao retorná-la ao seu lugar de martírio. Com toda certeza, sem sombra de dúvida, doutor, o senhor anulou todos os direitos que a criança tinha de viver e ser feliz, colocando-a vulnerável, exposta ao âmbito da ignorância e da maldade. Dr. Walter, com esta decisão, sem nenhum temor, o Senhor penalizou a criança que constantemente suplica pela vida, em cada vez que me pede chorando para não viver nesse ambiente com essas pessoas. E assim, esta decisão deixa o doutor a favor da mentira, discriminação, preconceito, maldade e da ignorância contra a criança. Juntamente com essas pessoas que há 4 anos só têm trazido transtorno na vida desta criança. Mas, acredito eu, que se houver na pessoa do doutor algum senso de justiça e humanidade, se houver no doutor algum temor ao que fez os céus e a terra, ao se deparar com a verdade do sofrimento dessa criança, desfazerá com urgência esse grande mal que fez a esta criança, que nasceu sofrendo ignorância e vive ainda hoje sendo vítima da mesma. Que traz nos seus 4 anos de vida marcas profundas de dor por viver atormentado, mudando completamente o comportamento, seu comportamento, lhe tornando infeliz. Dr. Walter, não se pode chamar de incompetente o verdadeiro ser humano que no exercício de suas funções tem sabedoria e capta mentiras ou verdades em seus mínimos detalhes em cada situação. E usa a capacidade de discernir para salvar vidas e não fazer o mal. Doutor, pelo que eu bem os conheço, estão comemorando e dizendo: o doutor acreditou em nossa história, em nossa versão, como uma criança que acredita em Papai Noel. O pior
que em tudo isso tem uma criança torcida de sofrimento morrendo a cada dia. O iluminado juiz Dr. Iberi Castro Dias, diante de provas reais, tirou a criança do sofrimento para viver alegre e feliz. Mas o doutor Walter, sem piedade, colocou-a de novo a criança no sofrimento. Doutor Walter, imagine o Filho do Senhor recebendo como base na vida a ignorância e sofrendo há 4 anos exposto em conflitos. Eu agradeço esse depoimento que realmente faço para salvar a vida de uma criança que não merece a vida que está levando, que já está trazendo transtorno e muito transtorno no seu comportamento no dia a dia. Obrigado, Senhor.